Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos ustedes. E uma vez mais aqui estamos com nossa classe. Uma classe para obreiros, para colaboradores, CPOs e para todos os discípulos. Antes de pensarmos na classe, vamos pedir a Deus em oração que Ele conduzca esta classe, que Ele venha abrir o entendimento de todos e que através desta meditação, porque estamos todos os domingos meditando na primeira epístola de João, capítulo 2. Já terminamos todo ele capítulo 2, melhor dito, e hoje vamos pensar ele capítulo 3, desde o versículo 1 até o versículo 5. Vamos primeiro falar com Deus para que Ele mesmo conduzca esta classe. Nosso Deus e nosso Padre, primeiramente nós outros lhe agradecemos. Só temos para agradecer-te, porque o Senhor ha dado a nós outros a oportunidade de a cada dia avivarmos ele primeiro amor, de manter a semilla, a buena semilla, dando fruto, porque ele verdadeiro discípulo é aquele que salva sua alma, que salva el alma de los demais e que hace mais discípulo, porque um discípulo ganha mais alma. Espírito Santo, abra ele entendimento de todos os servos, abra os olhos, para que esta pessoa não venha a tropeçar, nem tampouco ser pedra de tropeço. Espírito Santo, que ele, Senhor, venga revelar tu vontade, mostrar a tus servos que ele, Senhor, quer que a alma de todos sejam salva. Espírito Santo, se neste exato momento há alguém indisposta, há alguém que se encontra com um dolor, com um incômodo, que todo este mal seja repreendido. Se há alguém em nosso meio, meu Padre, que se encontra a um passo, a poucos centímetros de cair em um abismo por causa de uma tentação, por causa de uma proposta dele mundo, que esta pessoa desista antes que seja demasiado tarde. Espírito Santo, conduzca esta classe, tome a direção de todo e que através desta meditação nossos olhos permaneçam abertos para que nós outros venhamos estar incômodo em relação a salvar pessoas. Porque, meu Padre, quantos discípulos estão incômodos porque não conquistaram uma bendição, porque hasta hoje não realizou um sonho, porque hasta hoje não conquistou algo, mas ele verdadeiro incômodo de um discípulo é salvar, é conduzir ele maior número de pessoas a tu reino, a la verdadeira eternidade. Tome a direção de tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje, o tema da classe de hoje, eu gostaria que você colocasse muita atenção. Aí está o tema. Mirar quão grande amor nos ha otorgado ele Padre. Veja que ele Padre nos ha concedido um grande amor. E ele verdadeiro amor de Deus é semelhante ao amor de madre, porque ele próprio Deus, sabendo de nossos defeitos, sabendo ele de nossas falhas, conhecendo ele quem somos, ele deu seu único Filho para morrer, para sofrer, para que eu e para que toda a humanidade tenha a oportunidade de encontrar com ele em la eternidade. Há um preço que temos que pagar para que o amor de Deus seja manifesto em nossas vidas através do Espírito Santo. E João
está ensinando-nos, através desta epístola, como nós outros estarmos a cada dia involucrados neste amor que é generado por ele Espírito Santo. Aí está capítulo 3 da primeira epístola de Juan, já leemos todo o capítulo 2, já finalizamos ele capítulo 1 e ele capítulo 2, e agora vamos a iniciar ele capítulo 3, desde o versículo 1 hasta ele versículo 5. Vamos meditar 5 versículos. E ele, primeiro versículo, Juan começa dizendo: mirad quão grande amor nos ha otorgado ele Padre, para que sejamos chamados hijos de Deus. E isso somos. Por esto el mundo não nos conhece, porque não lo conheceu a ele. Juan está dizendo aqui que nós outros temos hoje ele privilégio de ser chamados hijos de Deus. Quando Jesus ele foi liberar aquele homem que estava possuído por vários demônios, ele gadareno, ele próprio Senhor Jesus, quando chegou em aquele lugar, os espíritos que estavam destruindo a vida daquele homem, os próprios espíritos perguntaram a Jesus: por que vienes a nós outros, ó hijos de Deus, para atormentar-nos? A presença do Hijo de Deus em aquele lugar atormentava a los demônios, obreiros, colaboradores, CPOs, discípulos. O diabo não está preocupado que uns tenha um título de pastor. O diabo não está preocupado que não tenha um título de obreiro, ou bispo, que seja. O diabo se preocupa se seja hijos de Deus, porque os hijos de Deus têm la unção de poner os demônios de rodillas, la unção de arrancar os espíritos atormentadores de la vida de los afligidos, la unção de poner a mano em uma pessoa desahuciada, enferma, e determinar em nome de Jesus que aquela pessoa seja sanada. O diabo, ele não quer que seja um hijo de Deus. Ele não digo Jesus, ele digo: porque vienes a nós outros, ó Hijo de Deus, porque o Hijo de Deus tem a unção de Deus, porque nasce de Deus, não nasce da religião, nem sequer da vontade humana, nem sequer da carne, da emoção, nasce de Deus. E os verdadeiros hijos de Deus incomoda, molesta as forças espirituais. Vê a explicação que o Senhor Obispo nos ha dado. Aí está escrito: o amor divino é tão extraordinário que ele Altíssimo lhe concede ao ser humano o título mais nobre que poderia receber o Hijo de Deus. Ou seja, o diabo, ele queda indignado quando aquela pessoa é reconhecida pelas tinieblas. Aí vem, aí está, aí chegou um Hijo de Deus, porque um Hijo de Deus, ele é Hijo de Deus em toda e qualquer situação. Ele é Hijo de Deus em la igreja, ele é Hijo de Deus no trabalho, ele é Hijo de Deus quando está de vacações com a família, ele é Hijo de Deus quando está em um encontro familiar. Ou seja, o Hijo de Deus é reconhecido por suas atitudes, por seus comportamentos, por sua maneira de reaccionar delante de determinadas situações. O bispo sigue falando: esse é o privilégio de aqueles que entram em pacto com ele por meio dele Senhor Jesus. Ou seja, foi feito um pacto. Nós outros, antes de ser chamados, reconhecidos por Deus como hijos de Deus,
foi hecho um pacto. E eu me acordo deste pacto, que já vai a ser 35 anos. Quando eu fui bautizado em las águas, allí estava sendo um pacto, abandonando a vida vieja, separando-me da vida suja, imunda, separando-me do ódio, porque tinha ódio, ressentimento, separando-me da prostituição, da pornografia, de tudo que você pueda imaginar, de tudo que impedia que minha alma pudesse ir para a salvação, para a vida eterna. E allí me bautizei, haciendo com Deus um pacto, entregando-me 100% a Ele, e Ele entregou 100% de Ele em minha vida, através do Espírito Santo. E Ele, diabo, sabe, obreiro. Ele, diabo, sabe, colaborador e CPOs, e todos os discípulos. Ele, diabo, sabe quem tem e quem não tem um pacto com Deus. Porque quem tem um pacto com Deus enfrenta fogo, enfrenta terremotos, passa por el valle de la sombra de la muerte, sofre tentações de várias maneiras, mas permanece fiel hasta el fim, por causa del pacto. El pacto hace com que Deus pueda defender-nos, hace com que Deus esteja com nós outros em las buenas, em las malas, em los momentos tranquilos, em los momentos malos, porque momentos malos vêm para todos, mas quem tem um pacto com Deus permanece servindo e sabe que Deus lhe defenderá. Versículo 2, Juan habla assim: amados, agora somos hijos de Deus, e aún não se ha manifestado lo que hablemos de ser, pero sabemos que quando Ele se manifieste, seremos semelhantes a Ele, porque lhe veremos como Ele é. Ou seja, Juan está falando aqui, semelhantes a Ele, é que nosso Deus é Espírito. E quando nós outros um dia estiver com Ele, estaremos em Espírito. E vamos poder vê-lo. Hoje não podemos tocá-lo, não podemos vê-lo, mas nossa fé nos dá a segurança que Ele existe, que Ele está com nós outros. Ele ha dado provas, señales que Ele está com nós outros. Mas um dia, não poderá vê-lo. Um dia, não poderá vê-lo normalmente, porque seremos como Ele, Espírito, verdadeiro Espírito. Ou quando aconteça o arrebato, ou se a morte chegar para nós outros, porque chegará para todos, e quando uno passar por la puerta chamada muerte, uno vai a observar e por donde uno entrará para viver a eternidade? Por la puerta estreita ou por la puerta ancha? Por la puerta que levará uno a la eternidade com Cristo, ou la puerta que levará uno a um tormento eterno? Os verdadeiros hijos de Deus estão seguros que com a morte ou com o arrebato, ou que passe lo que passe, uno sabe que um dia estará ante a seu Deus, vendo-lo, admirando-lo, glorificando-lo em espírito. Vê a explicação que o bispo nos dá. Os hijos desfrutam de outros benefícios exclusivos, a garantia de la salvação. Ademais de prosperar, ademais de vencer, ademais de tantos benefícios que Deus dá a los hijos, porque Deus sabe que quanto mais bendice a los hijos, mais fiel eles são. Eu tenho dito aqui para os terdes, que pecado há os te prosperar, que pecado há
você realizar seus sonhos. Não há nenhum pecado. Deseje querer conquistar todo. Diga a Deus, eu quero todo. Tudo que Ele, Senhor, ha prometido. Pero mim todo és Ele, Senhor. Era assim com Abraão. Era assim com os heróis de la fé, com Davi. Era assim com os primeiros cristianos. Eles conquistavam, prosperavam, mas eles não consideravam nada de aquilo seu tesouro. Ele tesouro de eles era seu Deus. Eu quero todo, eu tenho todo, mas mim todo és Ele, Senhor Jesus. Aí o bispo diz assim, ele direito de ser coerdeiro de la herência divina, junto com Ele, Senhor Jesus. É esse direito que tem os ricos, não os enganadores, não aqueles que mostram uma aparência de rico. Porque quem mostra uma aparência de rico, la mantendrá por um tempo. Mas vai chegar uma hora que não vai a mostrar que não é rico. Porque os ricos permanecem para sempre. Os escravos não. Os que são escravos de suas paixões, de seus desejos, dele pecado, mejor dicho, não vai permanecer para sempre. Vai servir, mas servir hasta um ponto que lhe agrade. Mas vai chegar um momento que esta pessoa, por não ser rico, não aguentará servindo de maneira hipócrita. Versículo 3, Juan habla assim, e todo ele que tem esta esperança, puesta em ele, se purifica. Mire que Juan está falando para a igreja. E todo ele que tem esta esperança puesta em ele, que esperança? La salvação. Porque o mais importante para mim, para os teres, é nossa salvação. O mais importante é a vida eterna, que tudo vai quedar aí. E por esta vida eterna, mire que ele digo, se purifica, assim como ele é puro. Ou seja, nossa relação ou nosso relacionamento com Deus tem que ser puro, porque Ele é puro. Ele mesmo digo, ser santo, porque santo sou. Deus é puro. E aqueles que querem manter uma relação de hijo com Deus, há que estar purificando-se, limpiando-se todos os dias. Porque todos os dias falhamos, ou não? Todos os dias hablamos algo que não deveria falar. Todos os dias hacemos algo, caramba, não deveria haver hecho isso. E todos os dias estamos buscando estar limpo ante Deus, porque nunca sabemos a hora e o dia que Ele vendrá por nós outros. Por isso que temos que estar em purificação. Porque quando estamos vivendo uma vida purificada, nos mantenemos fiéis, nos mantenemos confiantes a nosso verdadeiro e poderoso Deus. Mire que ele siga falando. Esta purificação leva uno a participar da disciplina de Deus para a conservação da fé. Ou seja, quando vivemos em la disciplina de Deus, vivemos com nossa consciência limpa, tranquila. Porque quando a consciência está latindo, quando a consciência está pesada, a fé queda enferma. A fé já não tem mais a seguridade de um hijo, mas não queda com medo, não queda com dúvidas, não queda com inquietudes, a friedade vem e toma possessão, porque a fé não está acompanhada de uma boa consciência. Quando a consciência está pura, a fé está com toda a força, ou seja, a fé de um hijo.
de um filho de Deus que enfrenta todas as batalhas, vence todas as batalhas, porque um filho de Deus nunca mira hacia trás. Versículo 4, todo ele que pratica ele pecado, pratica também a infração da lei, pois ele pecado é a infração da lei. Então, Juan está falando que quando uno peca, você tem que saber definir errores, falhas de pecado. Porque falhas e errores eu tenho, você tem. Quem não se equivoca, quem muitas vezes habla que não deveria falar, atua, caramba, não deveria actuar desta maneira, mas pecado são coisas que separam el hijo de seu padre. São coisas que separam uno de sua comunhão com Deus. E ele, diabo, trabalha para que nós outros venhamos pecar. Pecar aonde? Na internet. Pecar muitas vezes nele trabalho. Pecar agradando os desejos que esta carne pede. Pecar tocando em algo que não nos pertence. Que o diabo sabe que a única maneira de aprisionar, laçar, atrapar um filho de Deus é levando-lo a viver nele pecado, ou quiçá na prática dele pecado. Aí o bispo habla assim: isto quer dizer que ele pecado é fundamental e basicamente aquele que é contrário à la vontade de Deus. Ele pecado é ele contrário da vontade de Deus. Por exemplo, ele Senhor Jesus, ele manda perdonar. Mas se uno guarda ressentimento, o que uno está sendo? Pecando. A Bíblia habla, trabalhe. A Bíblia não manda roubar, manda trabalhar e ganhar seu justo salário, aunque seja pouco, mas és um pouco honesto. A Bíblia orienta para que o homem respeite a mulher, seja homem de uma sola mulher e a mulher de um solo homem. Ele pecado é quando há o adultério, a traição, quando há a prostituição, é ele pecado. É ele pecado. Ele próprio Deus manda-nos hablar a verdade. E aunque hablando a verdade prejudique-nos, entre comillas, porque a verdade não prejudica, nos bendice. Mas aunque tenho que hablar a verdade e hablando a verdade, tendrá perdas, não há problemas. Adelante vou atender as ganâncias, porque eu usei a ferramenta, a verdade. Mas quando uno peca, uno conserva a mentira. Uma mentira hoje, uma mentira amanhã. Quando conta algo, não conta tudo o que deveria contar, sempre está escondendo alguma coisa e vai se separando desse privilégio de ser chamado Filho de Deus. Aí o bispo habla assim: qualquer coisa que seja contrária, presta atenção nesta placa, qualquer coisa que seja contrária à vontade de Deus é pecado. Mire a orientação do bispo. Qualquer coisa que seja ao contrário da vontade de Deus, eu poderia falar um montão de coisas aqui, mas você, como filho de Deus, você sabe o que é contrário à vontade de Deus. E se é contrário à vontade de Deus, vai apagar a chama que está incendida, vai diminuir a chama que foi incendida com tanto sacrifício, vai alejar uno da presença de Deus. E estando alejado, você já sabe que ele peligro de ser sequestrado, que ele peligro de cair em uma trampa é grandíssima. Para finalizar, é dizer, um pecador é aquele que está
em insubordinação contra a vontade de Deus. És aquela pessoa que és insubordinada. És aquela pessoa que não está preocupada em dar testemunho, em ser obediente. Quantos que quando estão em uma festa familiar ou em um cumpleaños de um amigo, mostra completamente ao contrário que uno és. Há coisas que os incrédulos, que os que não têm nenhuma relação com Deus, mira assim e habla assim, e és da igreja, e és da igreja, mire aí como está essa pessoa, não é verdade? Quando uno passa por uma situação onde uno queda estressado, uno perde o controle e todos quedam mirando e não és da igreja. Ou seja, a pessoa se perde. Um verdadeiro hijo de Deus, ele tem controle da situação. Não é a situação que ele controla. Não é o momento que ele controla. É você que controla a situação por obra do Espírito Santo. É ele próprio Espírito Santo que mostra a todos. Aí está um verdadeiro hijo de Deus. Quando uno esperava que uno fuera ser agressivo, uno foi passivo. Quando uno esperava que uno ia solucionar aquela situação com gritos, com peleias, e uno soluciona tranquilo, tranquila, como se nada estivesse acontecendo. Quando uno esperava que uno esteja desesperado, desesperada, por causa da perda de um familiar, uma perda de plata, uma perda de alguma coisa, e uno habla, não, Deus é comigo, e eu vou recuperar tudo isso. Deus me dará força, Deus está comigo. Uno mostra ao mundo a diferença de um verdadeiro hijo de Deus. E o último versículo para finalizar, Juan diz assim, e vós outros sabeis que ele se manifestou. Mire Juan falando. E vós outros sabeis que ele se manifestou a fim de quitar os pecados. E em ele não há pecado. Mire que Juan mostra que Jesus não só vino falar dele pecado, mas ele vino para quitar ele pecado, entregando sua vida, entregando seu corpo para ele sacrifício, para que todo pecador tenha a oportunidade de se reconciliar, de se lavar e ser chamado hijo de Deus. Porque ele próprio Deus, ele ama ele pecador. Você sabia? Deus ama a todos os pecadores, mas Deus odia ele pecado. Ao pecador, Deus ama. Deus ama a pessoa mais perversa que você pode imaginar que há neste planeta. Imagina aí a pessoa mais perversa, mais cruel deste mundo. Imagine. Imagine uma pessoa bem mala. Deus ama esta pessoa. Pero Deus não ama ele pecado. Deus não ama suas malas atitudes. Mas Deus estará sempre dando àquela pessoa a oportunidade que Ele deu para mim, que Ele deu para você, que nós outros aproveitamos e seguimos aproveitando dia tras dia. Mire que o bispo habla. E nele não está ele pecado, é de si, que ele, Jesus Cristo, padeceu uma morte redentora, um sacrifício, uma ofrenda por ele pecado. E nele não há pecado. E nele solamente há a pureza. E por isso que ele nos invita a purificar-se, a lavar-se, a estar limpo para manter a mesma relação com Deus. Você que é casado, casada, quando seu esposo, sua esposa chega de um dia de trabalho, o que você quer que ele haga, que ela haga primeiro?
que se banhe, que se limpe, para que um pueda estar cerca do outro limpo. Nada que está cerca de quem está com mau olor. Nada que está cerca de quem está sujo, não é verdade? Por isso que para ter um bom relacionamento com Deus, há que estar puro, porque Deus é puro. Porque Satanás, porque Lúcifer, ele se apartou de Deus, porque ele deixou de ter esta pureza. Por isso que ele foi chamado e é chamado de espírito imundo. Espírito imundo, espírito sujo. Não é ele Espírito Santo. Ele Espírito Santo é limpo. E toda a pessoa que tem ele Espírito Santo, lhe gusta estar limpo em todos os aspectos. Lhe gusta as coisas bem ordenadas. És uma pessoa disciplinada, porque o Espírito que está em uno mostra como és uno. Quando uno tem um espírito imundo, você pode ver como és a vida de uno que tem um espírito imundo. Para finalizar, o bispo diz assim: ele era santo, sem mancha e sem contaminação. Ele se entregou a si mesmo por vosotros, ou melhor, por nós outros, não? Para que todos possam viver para ele e estar em sua presença hasta la muerte. É muito forte. Por isso, meditem em tudo isso. Lo que Deus quer e a luta de nós outros a diário é manter-se hijos de Deus. Hijos que servem, hijos que querem servir hasta la muerte. Nós outros, ayer, tuvimos nossa reunião, foi muito forte. Foi muito forte. Houve uma renovação na vida das obreiras, dos obreiros, e na vida de todos. Eu estou seguro que isso aconteceu. Este dia 13 de agosto, estaremos novamente com mais uma reunião de obreiros, colaboradores e CPOs. Nós outros orientamos a todos vocês que neste dia 13 você traga seu uniforme empacado. Você vai empacar, você vai colocar em uma fundita, bem limpo, planchadito. Você vai trazer seu uniforme dentro de uma funda, porque será este dia 13 um momento de purificação. Um momento de santificação para que nossa servidumbre se multiplique, para que nossa vida de servidumbre se renove. Acontecerá uma renovação na vida de todos os obreiros, colaboradores e CPOs. Toda Guayaquil, uma vez mais, vendrá aqui ao Templo de la Fé. Ao Templo de la Fé, todos, Quitiluque, Durã, Parque Califórnia, todas as igrejas que correspondem aqui, Guayaquil. As demais igrejas, através da videoconferência, e eu estou seguro que Deus bendecirá. Avise aos demais que faltaram, que não puderam estar por motivo de trabalho ou por outros motivos, que venham com seu uniforme em uma funda, lavado, planchado, coloque perfume em seu uniforme, porque vamos passar por ele altar. E vamos pedir a Deus que nossa servidumbre, que nosso pacto de servi-lo seja renovado hasta la muerte. Passe la voz para todos. Amanhã estaremos com nosso programa Obreiros em Foco, lutando e determinando a bendição para todos. E gostaria de acordar a todos que todos os jueves deste mês, pastor Tiago, pastor Gustavo, pastor Manuel, estão fazendo um trabalho forte, um trabalho em contra a solidão, porque quantas pessoas que se casam porque é um dito, estou sola, estou em uma solidão, e depois que casa vive uma solidão
a 2. E nós outros estamos trabalhando para que esta solidão seja arrancada e quitada. Jueves, aqui no templo, na Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil, em vários horários, 7 da manhã, 10 da manhã, 12 do meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde e 7 da noite. Pero antes de jueves, você deve, obreiro, colocar dentro de ustedes este compromisso de estar na casa de Deus todos os miércoles, em qualquer horário. Traga a Bíblia, não venga para colaborar, venga para buscar, para renovar-se. Se não pode vir à noite, venga de manhã, venga por la manhã, não pode, venga à tarde, ou venga às 5 da tarde, vá na igreja mais cerca, aonde você trabalha, mas não abandone miércoles. Miércoles não é uma cadena de oração, não. Miércoles é um dia que separamos para renovar-nos, para alimentar-nos da palavra de Deus e a búsqueda ao Espírito Santo. Vamos agradecer a Deus, nosso Deus e nosso Padre. Nós outros agradecemos. Lhe agradecemos por tu compaixão, por tu paciência, por tu misericórdia e pedimos ao Senhor que ajude-nos a nos manter-nos firmes em la pureza, limpio, para agradar a nosso Senhor. Porque, Deus meu, nós outros não podemos ver a nada se está limpo, se está sujo, pero tu podes. E ele, diabo, também. Ele, diabo, sabe quem está limpo e quem está sujo. E ele vai trabalhando para um que dá mais sujo. Porque ele sabe quanto mais sujo um estiver, ele pode se acercar, ele pode tocar, ele pode hasta matar, porque está sujo. E leva a alma de uno ao inferno. Mas quando uno está limpo, ele sabe. Aí está uma hija de Deus. Aí está um hijo de Deus. E ele sabe que todos os hijos de Deus, em las horas mais delicadas, eles têm a direção, a sabedoria. Eles sabem o que deve falar, o que deve fazer, ante a uma batalha, a uma tentação, eles sabem. Mas quem não é rico, ou está derrando de ser rico, dá aquela dita excusa. La carne foi débil, la carne foi débil. No, quem é rico, ele espírito é forte. La carne pode ser débil, mas ele espírito é forte. E é forte quando um está todos os miércoles alimentando-se, fortalecendo-se e mantendo sua comunhão com Deus. Padre, muitas graças por tudo. Guarde-los, proteja-los e livra-nos de toda caída, de todo mal. Amém. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. E amanhã, lunes, às 9 da noite, por Facebook Obreiros Equador, ou YouTube Obreiros Equador Universal, você pode conectar-se com nós outros para o programa. E que todos os obreiros, todos os colaboradores, todos os CPOs, apunta este número aí. Este número é do setor dos obreiros. Este celular, ele queda comigo 24 horas. É um celular solo para os tedes, solo para dar atenção, atendimento para os tedes. Mas para que eu pueda enviar para os terdes, é muita gente, mensagem del dia, mensagem que te vá a fortalecer, como muitos han dito, pastor, esta mensagem me bendigo, esta mensagem me levantou, esta mensagem, caramba, me deu força para vencer, porque a pessoa coloca em seus contactos este número, 099 895 9144. Vou repetir, está em pantalla, vê aí. 099 895 9144. E você coloca assim, Obreiros Equador.
Obreiros Equador, aqui está comigo. Obreiros Equador. E quando eu enviar para você uma mensagem, chegará, porque se não está nos contatos, não chega. És enviado, mas não chega para vocês. Corrija tudo isso, coloque este número em seus contatos e chame-me a hora que você queira, escreva-me a hora que você queira, porque estamos à disposição de todos vocês. Este dia 13 de agosto, você, ademais de trazer seu uniforme em uma funda, lavado, planchado, com perfume, para passar por el altar, todos os dedos vendrão com uma camisa branca. Todos com uma camisa branca. Em especial, uma camisa branca. Todos os obreiros, todas as obreiras, colaboradores e CPOs, todos vendrão com uma camisa, uma camiseta branca e com seu uniforme em uma funda. Passe a voz para todos. Que Deus me los bendiga a todos e coloque-me em suas orações, porque eu tenho orado por vocês. Hasta la próxima.